Perdeu o time de vendas, vendedor desmotivado, vendas baixas na operação, alto turnover. Hoje, no podcast Faturando Milhões, você vai sair daqui com um verdadeiro manual para identificar onde está o problema, entender onde você pode agir e o que fazer para você virar o jogo. Então, espera um pouquinho aí, pra você dar o play e a gente começar esse negócio junto. Bem, amigo de pequena, média e grande empresa, seja bem-vindo a mais um podcast Faturando Milhão no Online, onde toda quinta-feira, às 18h45, a gente fala um pouquinho de como você constrói um negócio que fatura ou incrementa milhão com as ferramentas do online, passando um pouco por vendas, por gestão e bastante sobre marketing, né? Meu nome é Luiz Felipe Cota, eu sou sócio fundador daquela que é a maior agência de marketing para pequenas e médias empresas do Brasil, a Gomark. E hoje nós vamos falar de um tema muito foda, que é o seguinte: perdeu o time de vendas? Pessoal desmotivado? E agora? O que fazer, hein? O que fazer? Tá preparado? Gente, sou Rafael Pérez, Head de Vendas da maior agência de marketing para pequenas e médias empresas no Brasil, consultor de consultoria de vendas, ajudando centenas de empresas a faturar milhões no online. E hoje esse podcast é muito especial, Luiz, porque a gente vai dar realmente os passo a passo de como fazer uma construção de um time comercial. Mas já curte, compartilha esse conteúdo, coloca no grupo de vendas, porque hoje, se você é um gestor da área comercial, se você é um líder de vendas, dono de empresa que tem um time que está passando por oscilação no time de vendas, não consegue manter o time em alta performance, esse podcast é perfeito para você. E você vai sair daqui com um manual de verdade, um passo a passo. Hoje eu quero trazer uma construção aqui de como fazer uma aplicação de um feedback, como evoluir esse processo no dia a dia. Então a gente tem bastante conteúdo aqui para vocês. E assim, né? Não é hashtag mágica, não. Apertar um botão que dá certo, ou fazer aquele discurso emocionado lá na frente da galera para fazer os caras venderem mais, né? Cara, hoje a gente vai realmente aqui trazer um pouco da nossa experiência. Eu ter gerenciado, ter criado operação que vende milhões no ano, o Rafa com consultoria em diversos lugares também que fizeram aí consultorias em vários lugares que ajudaram empresas a faturar 1 milhão. Então, se você é aquele cara de pensamento de curto prazo, quer pegar o atalho, apertar o botão para funcionar, esse podcast não é para você. Agora, se você quer construir, sabe que ter um negócio que fatura 1 milhão é maratona e não corrida de 100 metros rasos, cara, você não pode perder. Então vamos lá. Você, líder da área comercial, precisa ter uma visão que para construir um time de alta performance, você tem que ter informação. E informação, eu sempre venho falando isso ao longo de outros podcasts. A gente começou o podcast falando sobre tendências de marketing para 2022. E aqui já é uma grande fonte para você alinhar. Mas mais do que isso, quando você está falando na construção de um time desmotivado, você tem que preparar a sua área comercial com oportunidades de mercado, tendências que você vai acontecendo ao longo do tempo no seu segmento. A área comercial, ela não só, né, a área comercial, todo mundo dentro da empresa, ela está cheio de informações ruins hoje na internet, e ruins no seguinte ponto: poxa, a gente passou por uma pandemia e está o tempo inteiro falando sobre negatividade. A gente está falando, conversando ou não está entregando um resultado, ele está pensando
sobre, poxa, será que vai dar certo? Será que esse segmento é um ótimo segmento para atuar? Poxa, agora tá todo mundo na internet muito em alta, todo mundo, vou empreender meu próprio negócio. Será que vai voltar a quarentena? Será que a quarentena vai voltar? Poxa, eleição. A gente não tem como não falar. Poxa, a gente tem esse ano com eleição, a gente tem Copa do Mundo. A gente tá o tempo inteiro falando coisa ruim. E você, como líder da área comercial, ou como dono do negócio, você é a fonte de informação positiva. Esse é o primeiro passo para contornar esse problema do time desmotivado, né? Porque tudo vai desmotivando a gente no redor, né? Mas tem um passo a passo para virar esse jogo. O primeiro passo... Informação. E assim, beleza, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Associação comercial, todo o setor, ou todo o segmento, ele tem alguma entidade que ali que faz uma associação, poxa, fator na construção civil. Poxa, você tem uma associação da construção civil que fala sobre tendências e macro tendências. Você tem diversos macro tendências que estão norteando vários segmentos. Poxa, a questão de sustentabilidade está norteando a questão do planeta, a questão tecnológica totalmente em alta. Poxa, você teve metaverso sendo falado, o que vai acontecer sobre esse futuro. A sua associação comercial ela já é uma ótima fonte para você se inspirar e passar isso pro comercial. E além disso, além de você ter essas informações, as oportunidades dos segmentos. Eu sou um profundo pesquisador de mercados de atuação dentro da agência. Eu adoro descobrir qual que é a macro tendência que tem oportunidades no segmento da construção civil. Qual que é a macro tendência que tem de oportunidade para o mercado de tecnologia, o mercado na área de educação. São segmentos que são norteados por essa questão que eu falei, tecnologia, que são norteados pela questão de sustentabilidade, que são macro tendências que vai influenciar diretamente no seu dia a dia. Então você, como líder, busca essa macro tendência, busca o que a associação está falando, e aí a primeira receita, anota, que hoje esse podcast assim, é de notar mesmo. Se você estiver escutando no carro... Pra pôr mão na massa, né? Pôr mão na massa. Vamos mostrar aqui na prática. Anota. Primeiro passo que você precisa fazer no dia a dia é roleplay. Assim, tem uma questão que eu sei até o nome em inglês e tal. Rafa, posso voltar um passo antes ou não? Bora. Seguinte, então deixa eu ver se eu entendi. Então o que você falou? Pô, nossas operações de venda, nossos vendedores, eles estão sendo a todo momento bombardeados por notícias ruins. O cara liga a TV, a economia tá complicada, quarentena ameaça voltar, o preço das coisas sobem, o cara não teve aumento, às vezes as vendas não estão tão bem, se o clima tá ruim, as vendas não estão boas, né? O financeiro tá ruim, briga com a esposa, o cachorro deixa um presentinho no meio da sala, então isso vai minando a confiança do vendedor. E o vendedor, por natureza, já vai para ganhar uma venda, ele toma um monte de não. Então, esse é o primeiro passo para acabar com tudo. A dica que você tá dando pra gente, que é uma coisa que a gente já fez muito, é o quê? Você, líder de empresa, você, líder do negócio, tem que pegar as oportunidades que você enxerga no seu negócio, buscar elas, viver elas, e aí você tem que empacotar. Sabe quando você quer presentear uma pessoa que você ama? Você embrulha ela, bem bonitas as informações, e você prepara o material, prepara o conteúdo e infla esses caras. Mostra que eles estão no segmento, no mercado de oportunidade. É isso? É isso. Você falou um ponto muito legal, Luiz, que assim... Pô, Rafa, por onde eu começo a fazer essa visão na questão de mercado? Você, na frente do computador, viu uma tendência que está acontecendo dentro da associação. A associação falou lá, macros tendências para 2022. Reformulação da questão tecnológica, processo operacional gerando tipos de dificuldade. Pega esse insight e, assim, até matérias. Rafa, eu preciso passar esse conteúdo para o pessoal ler? Mano, e área comercial, ela tem que estudar, tem que ler, mas ele quer insights, gancho. Se você dá um gancho curto,
Assim, uma matéria que está passando lá na Associação Comercial falando de tendências no mercado da construção civil. Vamos dar um exemplo aqui do mercado da construção civil para ser prático. Falou lá essa associação, pega esse título, coloca num slide, num PowerPoint, copia essas tendências e fala, gente, olha, tá valendo a matéria aqui falando na associação comercial e olha que interessante, falou que a tendência agora para 2022 vai ter uma movimentação na área tecnológica, impactando diretamente o nosso segmento. Olha, isso aqui, o que eu olho como oportunidade? Olha, como eu sempre falei para vocês, olha, aqui no nosso segmento, isso é um ponto muito bom. Ó, e agora com essa mudança tecnológica, vai influenciar diretamente o nosso dia a dia. O insight que você pega rápido e dá um gancho, e eu não estou falando, Rafa, precisa preparar uma apresentação, uma imagem, ficar horas. Não, é um insight rápido. É um título de uma matéria e falando o que você viu. Às vezes você viu uma reportagem numa Jovem Pan falando sobre a questão política. Olha, gente, eu vi isso aqui na Jovem Pan falando sobre isso política, isso vai impactar diretamente o nosso segmento. Olha que oportunidade de negócio. Começa a falar isso para os clientes. Dê insight, gente, dê insight. A área comercial, o grande ponto, a gente tem que tirar ele do piloto automático, porque é aquilo que o Luiz estava falando. A gente está sendo impactado, bombardeado por palavras negativas. Então, dê insights positivos. Tira ele da zona de conforto e já dê esses insights que aconteceu na associação, desses insights que você viu numa matéria. E aí, aquilo que eu estava falando do roleplay. Roleplay, assim, sabe aquela pré-eleição de futebol, Luiz? Você, quando vai começar um jogo de futebol, os caras sempre começam 5 minutos antes e falam, gente, a partir de hoje o futebol eu preciso de vocês, porque, olha, como a gente treinou, eles fazem toda uma preparação antes, mas aqueles 20 minutos antes de entrar em campo, é a hora que você chama a galera pro jogo. O vendedor, ele tem que demonstrar que está empolgado, que ele acredita no segmento. E esse insight diário, e assim, ó, diário. Rafa, quanto tempo eu preciso perder com insights diários de mercado? 20 minutos. 20 primeiros minutos do dia do vendedor para ele e fala esses insights de associação. Cria o costume de você, empreendedor, fala assim, pô, tá no final do dia. Compartilha a sua visão. Pega a sua visão de mercado e começa a compartilhar como matérias que você viu, associação, conteúdos que dá um gás. Você já vai tirar a pessoa que sabe que está na rotina desse dia a dia. Pô, chegou mais um dia, pô, o carro quebrou, poxa, a chuva veio, chegou com aquele andar cansado e ele vai se preparar e a ligação boa só vai sair meio-dia. Esse é o ponto que você precisa mudar. Empolgação. Deixa eu ver se eu entendi, então. Passo 1, cara, dono da empresa, o líder da área comercial é a visão de futuro, é enxergar as oportunidades, transformar isso numa comunicação foda e compartilhar com o time. Passo 2, para sustentar, é todo dia. Todo dia. É todo dia, todo dia. E uma coisa que a gente faz durante muito tempo na Agomar, que é o quê? Cara, a gente faz esse roleplay, a gente faz essa preleção todos os dias na empresa. O que é isso? Para os caras na primeira meia, 30, 40 minutos do dia, para o quê? Para compartilhar oportunidades, para reforçar essa visão de futuro. E, cara, faz um roleplay também. O que é o roleplay? O Rafa pode explicar até melhor. Cara, é basicamente o quê? E aí, galera, quais são as maiores objeções que vocês têm no momento? Quais são as maiores objeções que vocês têm no momento? Ah, contrato, preço, concorrente. E aí pega um vendedor para vender para o outro, os dois vão fazendo um contra o outro, o resto que está assistindo vai aprendendo, e aí eles vão ficando afiados, e vocês vão reparar uma coisa que acontece no mesmo dia, o Rafa vai reforçar isso aí. O cara sai da sala, na próxima ligação, na próxima visita de vendas, na próxima reunião, ele aplica um daqueles conhecimentos do roleplay e ganha a venda. Isso dá um tesão no vendedor. Isso aí muda o jogo de uma maneira e vai retroalimentando esse sistema, né? Do passo 1, que é o que o Rafa trouxe, que é o quê?
sonho grande, visão de longo prazo, quais são as oportunidades? Passo 2, manutenção dessa parada, todos os dias, né? Com esses encontros de 30 minutos, de meia hora, às vezes de 1 hora. Então você vai lá, compartilha, blinda o seu time, né? Com essas visões, com essas oportunidades, ou com roleplay. Né? E é o que o Luiz falou, essa questão do roleplay, ele para a área comercial, ele tira do piloto automático. Porque qual que é a tendência? Se você, dentro da área comercial, você tem uma tendência, quando você entra numa ligação, você tem quase um script, mesmo que você não tenha eu tenho um roteiro a ser seguido, ou se tem um roteiro, mas vamos pegar que a maioria do empreendedor ou do líder de negócio não tem os seus roteiros na área comercial. E aí, como ele faz automaticamente, o cérebro da gente, ele acaba criando rotina no nosso dia a dia. Poxa, o nosso cérebro ele é praticamente programado a se transformar rotinas. Então, quando você cria um gatilho de rotina, vou dar um exemplo aqui até de escovar o dente para explicar essa questão de sair da rotina. Quando você vai escovar o dente, você já sabe que tem que tirar a tampa, tem que colocar na pasta, escovar o dente, e você tem que fazer todo um processo que o seu cérebro ele não quer ficar pensando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, quando você, na área comercial, traduzindo para o nosso mundo, você cria uma rotina e um processo para vender quase no piloto automático. E aí o roleplay, ele tira o cara do piloto automático, dando argumentos de mercado, dando argumentos de ligação. Isso que o Luiz falou, às vezes você está pegando um insight de um bom vendedor e passando para um vendedor mediano. E aí às vezes ele tá até escutando aquele vendedor. Só que você fazer uma ligação em conjunto com os dois, um alinha um com o outro, pega o que um tem de melhor. Um vai puxando o outro pra frente. Um puxa o outro pra frente. Tá. Rafa, eu sei que você já fez muito roleplay, a gente já fez muito roleplay junto, né? Mas sei lá, pra quem tá assistindo aqui a gente agora e tá assim, what the fuck is roleplay, né? O que porra que é essa de roleplay? O que é o roleplay? E se você chegasse hoje para dar uma consultoria para um dos nossos ouvintes aí, que está assistindo aqui, nossa audiência do podcast, ou um cliente, sei lá, como é que seria esse primeiro passo, esse passo a passo de fazer um roleplay? Então, o que é o roleplay e como é que o cara começa amanhã cedo, ele reúne, vou falar, esse cara tá maluco. Ele reúne os vendedores lá na sala de vendas ou no espaço dele e começa lá um trabalho desse. O que é exato o roleplay? O roleplay é assim, ele tem um conceito de você trazer a experiência de um time comercial. Na área comercial isso é muito utilizado, porque você, inclusive até entrevista, eles utilizam um processo de roleplay, para você testar os argumentos que você tem na área comercial. Você coloca dois vendedores. Você pega um vendedor que, poxa, eu não tenho 2 vendedores, eu tenho 3 vendedores. Um dos vendedores pode ser até você. Você pode se passar pelo cliente. Então você pega um case, chegou um lead aí, a agência mandou um contato, nome, e-mail, telefone, e ele mandou uma mensagem lá. Olha, eu quero saber mais sobre o seu segmento. Você pega essa mensagem, pega a visão do cliente e começa a se passar pelo cliente na apresentação. E o vendedor vai pegar todos os argumentos que ele tem para vender para aquele cliente na apresentação. E você faz uma simulação da ligação ao vivo. Então, o vendedor começa. Oi, olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafael. Olha, você entrou em contato comigo para saber mais informações sobre a agência de marketing digital. Você empreendedor que está com a visão do cliente, você começa a falar os argumentos. Olha, eu vi aqui, estou com a minha empresa fazendo isso. Vai repetindo as objeções que teve na visita, na reunião. Na visita, na reunião. Fazendo a simulação como se de fato você fosse o cliente na visão. E o vendedor vai se passando ali para o papel dele no dia a dia. E o que é legal, gente, do roleplay? Só um parênteses aqui. Sabe o que você pode fazer? Vai anotando as objeções, como ele contorna.
Às vezes você tá com uma objeção, vamos dar um exemplo. O vendedor, um dia seguinte, o vendedor passou por uma objeção de preço. Pô, você está muito caro para isso, tal, não sei o quê. Poxa, eu achei um concorrente muito mais barato. No roleplay, você chega a falar isso aqui a mesma coisa pro vendedor. Olha, você tá com o preço muito caro, tal. E deixa ele falar como ele sai dessa objeção. Claro, tá caro, mas comparado à qualidade do serviço que a gente tem, essa é a melhor opção para você. E aí, ó, tá ali, ó. Ele acabou de te falar como você contornar a objeção de preço. Anota ela, documenta e cria um playbook de vendas. E antes, todo mundo assistiu junto, viu o roleplay junto e aprendeu, né? E quem mais aprende é quem tá assistindo, né? Ó, e aí vai um outro insight. Você tem dentro do Google, Google Docs, se você pesquisar, dá um Google aqui, coloca assim, ó, Google Docs, você cria um Word com assim, ó, playbook de objeções. E aí, de acordo com esse roleplay diário, anota ali como sair das objeções relacionadas à questão de preço. Falou, documentou? Você deve ter um grupo de vendas que tem todo o seu time da área comercial. Agora, a maioria dos grupos você consegue fazer na descrição, colocar o link do Google Docs. E aí você coloca lá, ó, playbook de vendas, link do Google Docs. O vendedor, na hora que ele está falando com o cliente na linha, ele precisa desse insight rápido. Pô, tá olhando, ó, aqui, ó, WhatsApp. Você já vai bater o olho e vai olhar aqui, ó. Ah, objeção de preço. Olha, vou tentar isso rápido, aqui. Vou tentar isso aqui. Deu certo, saiu venda. Tá validado o modelo e você tá criando uma grande inteligência para o seu negócio, documentando o processo e avançando no dia a dia para mais treinamentos dos próximos que vai entrar. Assim, insights que saem do roleplay, ele é fantástico. Então, deu para pegar, Luizão? Deu para... Vamos ver se eu peguei. Vamos ver se... Bora. Vem comigo vocês, vamos ver. Passo 1. Visão de longo prazo, enxergar as oportunidades de mercado, mapear o terreno. Você é o primeiro, tem que estar entusiasmado e tem que estar, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, né? Tem que estar com a pica pra cima. Você é o primeiro tem que estar com a pica pra cima. Tá com esse pensamento? Tá enxergando essas oportunidades? Vai fazer um 2022 forte ou um, sei lá que ano forte? Traduz isso numa comunicação para o seu time de vendas. Isso serve até para a sua operação, tá? Feito isso, passo 2. É a manutenção da bagaça. E a manutenção é igual, como o Rafa falou, escovar os dentes, né? A gente escova o dente todo dia, né? A gente toma banho todo dia. Ou pelo menos deveria, né? E aí o todo dia é o quê? Todo dia, encontro de 30 minutos a 60 minutos com o teu time de vendas, onde você vai compartilhar oportunidades, vai discutir uma coisa de repente que não ficou tão legal e, cara, vai intercalando isso com roleplays. O que é o roleplay? É basicamente um teatrinho, uma simulação de vendas, onde você põe 2 vendedores, ou pode ser você um vendedor. Um simula o vendedor, um simula o cliente, e aí a ideia é o quê? É um ser bem filho da puta com o outro. Porque você vai jogando as objeções mais cascudas para entender como é que o cara se sai. Você pode até fazer umas premiações, o cara que conseguir vender, que comprar mesmo, ganha um prêmio, ganha alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, os outros vendedores que estão assistindo, também na cabeça deles estão pensando em objeções, estão pensando em formas de contornar aquela questão. E aí é o seguinte, cara, você vai construindo ali uma máquina de criar objeção e de fazer as coisas acontecerem, né? Mas, Rafa, passo 1, visão. Passo 2, manutenção, né? E ajustes finos. Mas, cara, queria que você entrasse no passo 3. Boa. Como é que é o trabalho pesado mesmo? Porque, cara, tem vendedor... A gente tem vendedor que, vou falar a verdade pra vocês, a gente quase não mexe com o cara. O cara é automotivado, o cara vai pra cima, o cara vende. Esse cara aí só joga gasolina. Mas tem cara que não vai, tem cara que não funciona. E tem aqueles que... Sabe, assim, ó, eu não tenho cachorro, né? Eu não tenho cachorro. Porque as experiências que eu tive com o cachorro, você precisa querer muito ter um cachorro. Porque ele necessita muito da sua atenção, do seu carinho. Tem vendedor que é o vendedor meio cachorrão, né? Porque você precisa estar ali do lado dele para evitar as oscilações dele. Cara, como é que é esse passo 3 para
afiar o machado. Vamos chamar de afiando o machado. Você, sem perceber, mas eu vou entrar numa parte, uma visão mais técnica, mas você quase fez isso dentro dessa construção. A área comercial, ela tem uma visão de 4 quartis. Pega o seu time por resultado. Você vai pegar assim, poxa, Rafa, tenho aqui 8 vendedores. Você vai colocar na planilha os resultados atingidos desses vendedores. Os 3 últimos meses de cada vendedor. Os de 1 ao 8, ao último vendedor lá. Feito esse processo, faz a divisão assim, ó. O vendedor 1, no que a gente considera que está no primeiro quartil. Se você tem mais de 8, você pode ter ali 2 vendedores no primeiro quartil, você pode ter 3. Quem que é o vendedor do primeiro quartil? É o batedor de meta constante. Esse vendedor, você não precisa fazer praticamente nada, assim. Ele bate meta automaticamente. Está acostumado a trabalhar em alta performance, ele se automotiva, ele tem uma visão de longo prazo, ele está preparado sobre o mercado. Esse roleplay que eu falei de análise de dia a dia, automaticamente você fazendo esse roleplay, dando a visão de futuro, esse vendedor vai continuar batendo meta, entregando resultado. Só o roleplay mantém ele ativo. Mantém ele ativo. Segundo quartil, você tem um vendedor que ele bate meta um mês, não bate o outro. Às vezes entrega um mês e às vezes, poxa, fica 2 meses batendo meta, não. Esse vendedor, você precisa ter uma preparação de acompanhamento com ele. Mas, com tendência, com visão de mercado, ele é mais leve. Eu não atuaria com ele nesse primeiro momento. Você tem o terceiro vendedor dentro desse quartil, que aí esse merece uma atenção. Ó, então pega essa visão. Primeira, vendedor, batedor de meta, roleplay diário, você já vai continuar com ele sempre batendo meta. Segundo, bate sim, bate não, faz um feedback ali mais esporádico. Aperta um parafusinhozinho lá. Parafuso, fala uma orientação, ele já volta a entregar resultado. O vendedor 3, esse você precisa dar um foco e bem trabalhado nele. Como que você vai fazer uma visão dentro desse processo? Eu vou aprofundar nisso, Luiz, eu quero até aprofundar sobre a questão de construção de um feedback. Como que você vai fazer uma construção de um bom feedback? Mas você tem que ter uma mentalidade do feedback individual. Porque esse vendedor, o que acaba acontecendo no nosso dia a dia? Às vezes você cai no piloto automático e assim, falando lá, olha como que eu tô, como que eu vou melhorar. E você se escutar a ligação desse vendedor e ele se escutar em conjunto com você, você vai pegar às vezes objeção que ele não está vendo. E qual que é complexo dentro dessa ligação e dentro dessa construção com o vendedor de terceiro quartil? O vendedor no terceiro quartil, ele tem, às vezes, ele sabe, ele até depende de um resultado que ele fez há um tempo atrás. Poxa, às vezes entregou uma meta, entregou um bom resultado. E aí ele fala assim, não, esse jeito deu certo. É aquele vendedor que já teve tempos bons e tá numa maré ruinzaça. Tá numa maré ruim. Só que ele nem percebe que às vezes ele já está atendendo a negatividade do mau resultado, ela transmite na linha para o cliente o desespero de venda. Quem aqui já não passou com a visão de cliente? De falar assim, esse cara tá querendo me empurrar uma venda. Tá desesperado para vender. Tá desesperado para vender, quer bater meta. E ele fala assim, olha, eu tô com um fechamento aqui, a oportunidade no último dia. O cliente às vezes perde a venda. Assusta, né? Assusta. A entonação de voz do vendedor, ela influencia diretamente na venda e você nem percebe. Você só vai escutar a objeção final que assim, não, vou falar com o meu sócio, não, me liga daqui 6 meses que eu fecho. O vendedor não vai falar para você, eu não comprei porque eu não gostei de você. Mas você parando esse vendedor, escutando a ligação dele, você vai perceber, a voz do cliente muda quando você fala uma coisa que ele não gostou. Às vezes você está conversando com o cliente na ligação,
ele tá aqui, ó, digitando, fazendo, você escuta o barulho de digitando. Às vezes você tá falando, o cara tá assim, Sabe como você pega? Parando e escutando o cliente. O vendedor tá vendo aqui, ó, ele saiu da ligação. E o cara, como ele já teve uma boa performance, ele sabe vender, ele nem percebe. Ele não percebe. Ele tá no automático. Ele fica no piloto automático no dia a dia na ligação. Porque ele tá aqui, ó, ele tá naquele script, né? Aquilo que eu falei. Ó, o hábito tá te gerando ele, é uma ligação quase no piloto automático. Aí você precisa parar, puxar esse cara, dar uma reciclada. Fala assim, ó, olha aqui, olha a ligação, como você perdeu o cliente aqui na entonação de voz. Olha a sua empolgação como muda. E aí, gente, assim, ó, você empreendedor, eu tenho certeza que você é bom de vendas. Se você pegar uma ligação e falar assim, daqui que eu vou ligar para esse cliente. A sua ligação, o cliente interage com você, você cria relacionamento, você cria insight. E aí, você fazendo essa ligação em conjunto, o cérebro dele fala assim, nossa, eu não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo esse insight. Perdi a mão. E aí, gente, você tem milhões de técnicas que vai te aprofundar numa ligação. Criação de rapport, que você tem que criar um ponto em comum com o cliente na hora da ligação. Você tem diversos insights que, se você para esse vendedor de terceiro quartil, tira ele do piloto automático, vai te dar um insight para melhorar. E acompanha, continua aqui no conteúdo, que se você está gostando, já deixa o like, comenta aqui se você está de acordo com tudo que eu estou te falando, e eu ainda vou aqui em primeira mão, hein? Eu vou disponibilizar uma planilha para te ajudar nesse processo de feedback. Rafa, e eu não sei se você concorda comigo, mas na minha experiência aí de mais de 10 anos de agência e, cara, vendendo aí, sendo um dos maiores vendedores de agência do Brasil, cara, esse é o tipo de vendedor que tem a maior oportunidade. Esse cara do terceiro quartil, o cara que sabe vender, mas em algum momento se perdeu, a confiança abalou, merda no Iraque, zica no petróleo, mas ele é um cara que tem, vamos dizer assim, é uma laranja que se você apertar dá suco. Exato, por isso que eu tô falando pra você, dá uma visão do tipo assim, pô, Rafa, você me falou aqui, eu preciso fazer o roleplay diário, eu preciso tirar o vendedor da zona de conforto, pegar a visão de mercado, e eu ainda preciso parar ele no individual, parar o time inteiro. Poxa, eu tô com um time aqui de 30 pessoas. Não pega todo mundo. Deixa o vendedor que tá batendo meta, continuando entregando meta, roleplay se já ajudou. Segundo quartil, motivação, dá um gás, faz aquela questão. A gente, semana passada, tava aqui com o Sandro Teixeira, ele falou de ações que você... deixa o link aqui pro pessoal acompanhar, clica nesse link. Ele falou de vários insights de você criar, poxa, pega um chocolate lá e faz uma brincadeira. Quem vender hoje, bateu a meta, eu pego um chocolate. Faz ação motivacional. Não é nem o presente, o vendedor gosta de reconhecimento. Reconhecimento. Né? Você já vai ajudar esse vendedor segundo. O terceiro é a oportunidade. Porque assim, você parou o vendedor, deu esse feedback, deu esse alinhamento de ligação, se não acontecer isso, ele não é vendedor. Ele vai sair da sua ligação, ele vai sair do seu feedback na próxima ligação, no próximo contato com o cliente. Se ele não parar você e falar todos os insights que ele aplicou com você, eu não me chamo Rafael. Ele vai sair da próxima ligação falando assim, Rafa, isso acontece comigo o tempo inteiro. Rafa, acabei de aplicar. Não, o cliente me respondeu. Não, o cliente vai fechar comigo na próxima semana. E aí, gente, essa empolgação é o sabor, é a venda, é a conquista. Não precisa nem... eu já vi vários saindo desse feedback e já saindo com venda na próxima ligação. Mas isso você vai afiando o machado. Você mesmo como feedback... Você mesmo, como aplicando esse feedback, você vai evoluindo. Inclusive, eu adoro livros aqui para você aprofundar nessa questão de feedback, que é o Esculpindo Líderes. O Esculpindo Líderes é de uma consultora ótima da metodologia Falcone, e ele é muito bom para ensinar você a fazer uma construção de um bom feedback. A gente pode até aprofundar nessa questão. Eu ainda vou dar a planilha, vai ajudar, mas você como um mentor mesmo para o seu vendedor, você também vai aprofundando e vai aprendendo com isso. É um livro muito bom. Aprendi a dar feedback nesse livro. É lógico que ele é um método, é um passo a passo, né?
da Neuza Chaves, um livro, uma consultora da consultoria Falcone. Mas cara, é um livro fininho, cara. Você lê em uma semana. Você ensaia, é livro rápido, é o que eu falei, é a metodologia. Às vezes você pega um pouco aqui da planilha, aprofunda na forma de falar. E aí, gente, legal, fiz um insight, fiz esse acompanhamento com esse time para fazer essa evolução, e ainda tem o último, o quarto quartil. O quarto quartil, ele é complexo, porque vai muito a visão, Luizão, que aí eu quero que você entre, porque eu sei que você é fantástico nisso. Pô, Rafa, é aquele cara que não tá batendo meta há 3 meses, há 4 meses. E aí você já tem que entender alguns pontos que são fundamentais. Se esse cara tá dentro do jogo, não tá. E é muito comum, na área comercial você fala assim, 4º mês não entregou resultado, essa pessoa não tá bom para continuar. E aí existe uma matriz, Luiz, que é o que eu falei, eu até conheci essa matriz com você, inclusive, alguns anos atrás, que é a matriz de Jackwell. E aí eu quero que você explique assim, toma a decisão, desligo ele ou não? Mas eu tenho que dar uma atenção a ele. Deixa eu ver se eu entendi, então, os quatro quartis. Primeiro quartil, aquele cara batedor de meta, você com a reuniãozinha, meia hora diária, de evangelização, o culto do padre. A missa da manhã, todo dia a missa da manhã, meia horinha, notícia boa, fio machado com roleplay, esse cara resolve. Segundo quartil, é o cara que precisa de atenção. É o cara que vende bem, mas oscila muito, pegou Covid e não vendeu, a mulher brigou com ele e não vendeu, aprontou, não vendeu, mas o normal é ele vender. Esse cara você precisa estar ali ajustando o parafuso. O terceiro tipo de cara, o terceiro quartil, tipo de vendedor, é aquele cara que sabe vender, já foi um bom vendedor, mas tá numa maré ruim e entrou naquele fluxo de, tipo, tudo dá errado, tudo dá ruim. E tem o quarto quartil, que é o cara que não bate meta por uma caralha, não vende uma caralha, né? Aquele cara que tá sempre na rabeira, né? Sempre na rabeira, tá lá em último, e o que fazer com esse cara, né? E o que fazer com esse cara? Eu vou pedir aqui pro Fabrício jogar uma imagem na tela, que é o que o Rafa falou, é a matriz Jack Welch, tá? Bom, primeira coisa, vocês me perdoem pelo gráfico que eu vou jogar aqui na tela, porque eu sou um cara do Excel, né? Eu não sou um cara do Photoshop. Inclusive, um abraço para os nossos designers aí, Renan, o Igão, né? Minha prima Maria Isabel Cota também, que faz uns carrosséis pra gente, né? Opa, aí, ó, até deu um gás aí. Então, o que acontece? A matriz Jack Welch, ela é fantástica. Ela é fantástica, o Rafa vai até passar ali por trás aqui da televisão. Por que ela é fantástica? Pelo seguinte, ela te dá, de uma maneira muito simples e muito clara, uma opinião, um conselho, ela dá um guia para saber o que você faz com determinado colaborador, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Seguinte, aqui no eixo X e eixo Y, certo? A linha de baixo aqui, ó, o eixo X, o eixo horizontal, eu avalio os resultados. Basicamente, tá batendo meta ou não tá batendo meta. O eixo Y é um alinhamento com os valores da empresa. Quão esse cara é comprometido com a tua visão, com o teu business, com os seus processos. É aquele cara que, tipo assim, você sabe que pode contar. É aquele cara que você confia, que você sabe que se você lapidar, vai dar bom, sabe? Então, o que fazer? Baixa performance, alta performance. Baixa performance, alta performance. A gente costuma fazer isso cada 6 em 6 meses, semestral. Mas você pode fazer trimestral também. Só que aí você pondera um pouco para tomar decisão, tá? Vamos imaginar que passaram-se 6 meses. O cara, dos 6 meses, bateu meta em 6. O cara tá num desses 2 quadrados. O cara é alta performance. Putz, dos 6 meses, o cara bateu meta em 2. Os últimos 4 não bate meta. Baixa performance. Então, assim... Aí, vê só o que já fez. Qual a capacidade de bater meta desse cara? É alta entrega de resultado ou baixa entrega de resultado? Se ele é alta, ele está num dos 2 quadrados aqui, porque ele está do lado direito do eixo X da linha horizontal. E tem o lance do comprometimento. Como esse cara é comprometido com as regras, com os valores da empresa. Baixo comprometimento
você já sabe que é um cara de baixo comprometimento, gosta de fazer o jeito dele, chega, se bem que hoje em dia, né, chega atrasado não quer dizer muita coisa, chega atrasado, atrasa a reunião, sempre te traz um probleminha, é o cara de baixo comprometimento, ou é aquele cara que tá fechado, o cara até às vezes quando pisa na bola, mas ele é um cara que você sabe que você pode contar que tá fechado. Então acontece, alta performance, alto comprometimento, esse cara você tem que inflar. Esse cara, assim, ou você promove, ou você dá desafio pra ele, ou ele vira o líder da área que ele tá, ou você vai perder ele. Esse cara você promove. Se o cara tem alta performance e baixo comprometimento, esse cara é um perigo. Porque o resultado segura ele, porque ele é bom de resultado, só que ele faz tudo do jeito dele. Ele vende do jeito dele, faz as coisas do jeito dele, né? Zoa o barraco do jeito dele. Esse cara aqui, eu desligaria. Por quê? É um cara que não tem o controle. É um cara que... Ele contamina, né? Ele contamina os outros. Ele tem performance para ficar na empresa. E por isso que a gente tem dificuldade de tirar um cara desse. Mas ele tem baixo comprometimento. Os comportamentos dele... E cultura é aquilo, né? Você tem uma visão, mas a cultura é o dia a dia. E o dia a dia dele vai contaminando a cultura. Percebe? Agora vamos imaginar um cara que tem baixa performance e baixo comprometimento. Passou 3 meses. Baixo conforto e baixo comprometimento. Corta a cabeça. Você achava um cara desse? O cara não entrega e não tem comprometimento. Rua. Você não vai deixar chegar em 6 meses um cara desse, né? Chegou a 6 meses, 4 meses sem bater meta, baixa performance, baixo comprometimento. Isso serve pra tudo, hein? Vendas e operação. Agora, se o cara tem baixa performance e alto comprometimento, esse é um cara que você precisa investir nele, precisa treinar ele, ou então mudar de função, né? Eu tenho uma história bem legal lá na agência, que esse cara aqui contratou uma menina, uma estudante de publicidade, marketing e publicidade, que é a Janaína, que vai vir aqui no podcast em breve, para falar um pouco de fluxo de caixa, eu sei que é uma coisa que vocês querem ouvir. E, cara, ela era vendedora e, cara, ela não vendia uma caralha. Mas ela seguia o método de vendas fielmente. Mas faltava aquele 1% vagabundo nela, sabe? Aquela malemolência do vendedor para poder ganhar as vendas. O que a gente fez? Colocou ela numa área mais de número, mais de análise. Ela arrebenta. Ela é head de finanças lá na agência. Ela fala não para mim. Pô, tem um negócio bom aqui para comprar, para fazer, para investir. Olha o fluxo de caixa futuro. Isso aqui vai dar bel lá na frente. Isso vai reduzir custo ou vai trazer receita? Se você não estiver preparado, irmão, já era, não vai rolar. Então, esse é um tipo de colaborador que vale a pena você investir. Ele tem alto comprometimento, mas ele está numa maré ruim, ele tem baixa performance. Ou, simplesmente, ele está na área errada. Então, vale a pena você reconsiderar e botar esse cara para fazer outra coisa. Entendi agora, quando assim, ó, então voltando aqui pela questão do quarto quartil. Se eu tenho, então, um vendedor que ele tá sobre esse cenário de ele não tá entregando resultado 3 meses, 4 meses, e eu não tô nem falando que, pô, Rafa, já vamos desligar. Não, eu gosto aqui muito dessa matriz, porque eu posso ter sim um vendedor com baixo resultado, mas que é comprometido com a empresa. Eu gosto da questão, é o que ele falou, esse exemplo da Janaína é um exemplo fantástico. Ela era extremamente comprometida com o processo num contexto geral, mas não estava entregando resultado. Ela acreditava dentro do negócio, ela estava ali, às vezes estava até fora do horário. Pô, Rafa, não entreguei o resultado, mas estava ali fora do horário, me ajudando com planilha, me ajudando com a questão de feedback, me ajudando com a questão de número, visão na parte analítica. Eu falei, não, ela acredita no negócio, mas não está preparada para vendas. Ou então, ela pode ser preparada ali para vendas e não tem ganho. Então, olha para o quarto quartil. Viu esse cenário? Não tem cultura e não tem resultado? Não perde tempo em continuar. Não tem resultado e comprometido, investe, treina, capacita na questão de produto, capacita nos feedbacks, que você também traz essa pessoa aí pro resultado. E aí, gente, continuando sobre essa visão ainda na questão de feedback, porque eu sei que o feedback ele é um ponto-chave dentro da área comercial. E aí eu quero disponibilizar para vocês uma planilha, é uma planilha de feedback,
que eu utilizo nesse dia a dia, eu utilizava muito nas consultorias de vendas, vou contar alguns cases aqui já aplicados de resultado com crescimento, e eu vou mostrar para vocês como faz esse acompanhamento de metodologia na parte de venda e na questão comercial. Só um adendo aqui, ó. Isso aqui, você pode aí, o link na descrição, tá o link da planilha de feedback do batedor de meta. Como é que ela chama? Planilha de feedback do batedor de meta, hein? Planilha de feedback do batedor de meta. Planilha do batedor de meta, certo? Você pode baixar ela. Essa é a mesma planilha que a gente usa na agência e vende 6 dígitos de contrato todos os meses. E o Rafa aplicou isso aí já em várias consultorias, em várias operações de venda e ajudaram muito o líder da área comercial, ou você, dono de empresa, a enxergar os pontos a melhorar, tá? Então baixa a planilha aí, você pode ir fazendo junto com o Rafa, que a gente vai dar uma geral nela, porque, cara, vai mudar seu jogo. Ô Fabrício, desce ela até o final aqui, eu vou começar dela de baixo para cima. Aqui, ó. Para aqui nesses gráficos aqui. Sobe aqui, ó. Para aqui, ó. Isso aqui. Essa planilha de feedback, olha como ela é interessante aqui pra gente. A venda, ela tem algumas etapas dentro da área comercial. A abordagem, então como fazer uma boa abordagem. Pesquisa de ligação, como fazer uma boa sondagem, identificando a real necessidade do cliente. Argumentação, como argumentar a melhor forma possível. Negociação e fechamento, argumentou, fechou negócio. A comunicação e a linguagem que ele utilizou nesse processo. Tabulação do sistema, se ele tabulou o sistema, colocou na planilha. E se ele cometeu alguma falta grave, aquela falta que não pode fazer de forma alguma. Se você seguir esses processos, essas etapas na sua área comercial, isso aqui é garantia de venda, gente. Aqui é garantia de resultado. E eu vou fazer essa construção. Então, Rafa, como fazer uma boa abordagem? E aqui a gente tem uma nota máxima e uma nota de aproveitamento. Então, quanto é a nota máxima que ele pode atingir na abordagem e quanto de aproveitamento que ele teve durante esse processo. E aqui, gente, olha que interessante. À medida que a gente vai preenchendo ela lá em cima, ela vai me gerando um gráfico. E aí eu já consigo olhar para o vendedor e falar assim, ó, uma ligação que você escuta, um processo comercial. E aí, gente, você tá me falando aqui, Rafa, eu não gravo ligação, que às vezes eu como gestor na área comercial, eu acho que todo mundo tem que gravar ligação para fazer esse processo. Mas vamos entender que você não grava? Faz uma ligação do lado do vendedor, e vai pontuando essas etapas. Ou se é visita, vai visitar um cara vai visitar junto, ele, vai né? visitar junto. E uma coisa que a gente começou a fazer muito lá na agência, agora que tá todo mundo online, é usar ferramentas como o Airbuy, né? Os links vão estar aí na descrição. Ou o Google Meeting, ou o próprio Zoom, onde você grava a reunião. Depois você pega essa reunião, não é pra ficar em cima do cara pra catar piolho. É pra enxergar onde ele tá falhando, você desenvolver ele. Perfeito, Luiz. É que para entregar time de alta performance, é o que a gente falou lá no começo. Isso aqui é para entregar time de alta performance. Então, feita essa construção, abordagem, nota máxima que você tem, pesquisa de ligação, qual que é a nota máxima que ele pode atingir, qual que é a nota máxima que ele tem que atingir em argumento, fechamento, comunicação e linguagem, tabulação do sistema e falta grave. E aí, gente, olha que interessante. Aqui dentro da consultoria, para mim, eu coloco tabulação do sistema como um processo aqui de nota de 33% dentro do contexto geral. Às vezes, Rafa, no meu processo comercial, fazer uma boa apresentação, ele fecha negócio. Coloca uma nota, uma porcentagem maior para isso. Eu acredito que, assim, se você tabula o sistema, eu tomo decisão melhores, eu tomo uma linguagem, uma decisão na área comerciamento muito maior. Então, eu coloco a tabulação do sistema sendo uma nota muito forte dentro dessa planilha. Seguiu o processo, ele bate meta. Então, Fabrício, pode subir ela que agora eu vou explicar essas etapas. Só o Luiz que... Claro, né, Luiz? Sobre essa primeira etapa, né? Não, massa demais. Você fecha ali os passos principais da negociação e dá um peso para cada uma para entender onde tem oportunidade de melhorar esse cara. Vamos deixar mais claro aqui, então, nessa etapa agora que a gente está construindo.
A primeira ali que eu falei de abordagem, né? Que na nossa metodologia a gente chama ali de call pesquisa, introdução. Saudação inicial. Olá, aqui é meu nome Luiz Felipe, sou gerente de marketing digital da Gumark. Ele fez essa saudação inicial? Se ele fez, você coloca aqui, conforme. Quando você coloca o conforme, ele automaticamente, a planilha, ele já dá uma nota ali, ó. Ele já deu a nota aqui, 1,5. Se ele não fez, caralho, hein? você coloca não. Ele dá 0. No final, ele dá essa pontuação máxima atingida. Entende lá que lá no final, qual que é a pontuação máxima que ele precisava atingir e quantos % de aproveitamento ele teve? Então, ele pode atingir pontuação obtida máxima aqui, 5%, e se ele fez aquilo, qual que é a nota que ele obteve lá naquela etapa? Então, ó, se ele não fez 1, ele atingiu só 4,5. Ele perdeu 1. Entende? Então, a construção dentro dessa etapa, eu tenho aqui, ó, permissão para continuar, demonstrou empatia e entusiasmo, personalizou o contato chamando pelo nome, motivo do contato, recebeu o contato através do site, viu que você está buscando algumas formas. Então, você já tem uma introdução. Gente, regrinhas básicas. Rafa, mas eu não tenho script, montar esse script para quê é muito difícil. Gente, cordialidade. Poxa, se apresenta, chama pelo nome. Como você quer ser atendido? Ou detalhe, o empreendedor que tem uma área comercial. Como você se apresenta? Segue esse roteiro, documenta, gente. Vai colocando aqui as etapas dentro desse processo. É o que eu falei, vou disponibilizar para vocês, vou ter esse passo a passo e vai personalizando aqui cada etapa para vocês. Isso tudo aqui foi treinado antes, ele foi preparado, ele sabe que funciona assim e reforçado no dia a dia do roleplay também, né? Exato. Agora entende sobre esse processo de construção que eu tô falando? Então, ó, pegou o terceiro quartil, começou a aplicar, dar um norte de orientação sobre um processo de uma planilha de feedback, a tendência é que você traga ali um resultado e você vai monitorando isso. E eu gosto de fazer, e assim, pô, Rafa, poxa, eu vou viver só aplicando feedback. Gestor na área comercial, se você quer um time na alta performance, eu brinco aqui, afia seu machado o tempo inteiro. Fica afiando o machado. Se você treinar o seu time comercial para ficar entregando esse resultado, mantendo todo mundo em alta performance, você tem um time 100% vendendo. E aí, no final da planilha, eu tenho aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E aí você vai fazendo esse processo semana. Rafa, preciso escutar todas as ligações o tempo inteiro? Não, escuta uma na semana. E eu sei que o vendedor vai te falar assim, pô, Rafa, não, mas você pegou uma ligação ruim. Pega a ligação ruim. Pega ligação boa, gente. A gente sabe que no meio do processo pode ter. Pega ruim e vamos avaliar a ligação ruim mesmo. Que no intuito, ó, se ele fez uma ruim, a gente precisa aprofundar dentro dessa que tá ruim. E aí, gente, aí vai. Ó, como gerar credibilidade. Pô, fez a pesquisa, gerou credibilidade sobre o processo. Você vai definindo cada etapa da ligação. A argumentação, ele apresentou o seu produto da forma correta, ele tirou de característica e ofereceu valor, não preço. Então, cada etapa da ligação, você vai fazendo essa construção. Rafa, poxa, a minha ligação não é tão técnica, às vezes as minhas ligações demoram, às vezes a minha ligação, uma ligação para fechar a venda, cada etapa divide em 2, 3 ligações. Faz a construção dessa planilha, faz ela, construção com 2 ligações, com 2 reuniões. Eu faço a primeira metodologia lá na agência assim. Eu tenho a metodologia, ela é dividida em 3 etapas. Eu tenho a ligação de pesquisa, a ligação, entendendo se está dentro do fit do negócio. Eu tenho a ligação ali que a gente chama de call exploratória, que entendendo as dores do negócio do cliente. E eu tenho a ligação de call de produto. Então, eu preciso, para montar essa planilha, às vezes eu pego 2 reuniões e faço a construção exata. Poxa, ó, você não teve uma boa call de produto e argumentação porque você errou lá na call exploratória. E aí você faz essa construção e mostra. A gente é muito visual, gente, ser humano, às vezes ele é... E se ele for analítico, também tem, mas às vezes é visual. Você parar e olhar e falar, nossa... Olha aqui, na semana, olhando por semana, na primeira semana você errou muito na call de sondagem, você não entendeu a necessidade do cliente.
Pô, você não entendeu muito na hora de apresentar. Ó, você não tá apresentando da forma correta. Gerando dado, gente, te dá inteligência para você aprofundar. De novo, pega o terceiro quartil, faz esse acompanhamento e você com certeza vai fazer uma construção muito legal. Luiz, faz sentido? Fantástico. Incrível. E eu vou dar uma experiência aqui da Gomark, por exemplo. Então, comecei lá, 10 anos atrás, agência. Quem vendia era minha irmã, minha sócia. E ela vendia lá 5, 6, 7. Só trazia conta grande na época, né? E beleza, a gente queria vender mais, cara, lá já tava, não tinha limites para vender, né? A gente foi e contratou um time de vendas, contratou 5 vendedores. E aí como é que funcionava? Cada um vendia de um jeito, uns vendiam bem, uns vendiam mal. E aí você parava para tentar orientar o cara, para tentar corrigir o problema dele, o que você fazia? Discurso motivacional, bexiga para estourar, motivação, porque a gente não sabia o que fazer. Até quando chegou o Rafa, chegou o Sandrão, a gente estruturou um método de vendas, um passo a passo de vendas. E aí, como é que você melhora o seu time comercial? De acordo com, estamos vendendo nas melhores práticas? E aí você pode contratar novos vendedores, novas pessoas de vendas e falarem para elas, esse é o jeito que vender que funciona. E aí você consegue expandir um time de vendas e o melhor, que é o nosso assunto do dia, corrigir os BO, corrigir as tretas. A planilha é fantástica. Vai entregar mesmo para todo mundo a planilha? Essa planilha, olha, vou te falar, em consultoria de venda, só para ter essa planilha aqui, eu tô entregando a chave de ouro e assim, entregava eu tô entregando aqui para vocês, se você quiser transformar isso só numa etapa só de consultoria, você já consegue ganhar dinheiro com isso. Mas, brincadeira à parte, eu até vou fazer uma construção. No processo de consultoria, a gente precisava evoluir a metodologia e a forma como estava sendo a construção do time. E aí eu estou falando uma empresa muito legal que vendia curso ali para concurso, e tinha uma operação com 40 vendedores. Assim, uma operação. Que eles vendiam? Vendia curso para concurso. Então o cara quer passar no concurso e eles vendiam tinham um curso. Uma metodologia. Online, tinha uma presencial? Vendia via telefone. E era uma operação de call center, uma operação grande, com assim, 40 vendedores. E aí veio com esse desafio. Poxa, a gente precisava evoluir o time comercial para eu transformar um time ali de alta performance. Vemos essas implementações de todas essas etapas. O replay diário, os gestores, o time era 40 vendedores, era 4 supervisores de vendas. Então, a gente treinou supervisores de vendas a fazer esse roleplay, pegar esses insights. E aí, o time da supervisão começou, poxa, mas aí é muito difícil fazer planilha de feedback, fazer essa orientação, tem muito problema. Sabe o que a gente fez de construção? A gente contratou uma pessoa da área comercial, totalmente focado para a questão do feedback. E aí ela ficava fazendo a monitoria, escutando as ligações, montando na planilha de venda, colocando nota, e aí, com base no resultado da planilha, era gatilho na comissão. Puta que pariu. Então os caras, para melhorar a equipe comercial, vocês lá fecharam o modelo, e tinha uma pessoa de monitoria, ficava lá escutando ligação e pontuando, onde a galera tava errando, falando assim, pra você gatilhar mais, pra você comissionar mais, você tem que fazer bem essa parte. Você tem que fazer essa etapa. E aí, tabulação de vendas, tabulação do processo comercial. E sim, sabe qual que é o reflexo disso? Triplicou o faturamento. Triplicou. Eu lembro desses caras. Os caras faturavam... milhões. Os caras chegavam a faturar, chegou a um crescimento de quase 30% dentro do faturamento de uma empresa que atingia quase 30 milhões. Nossa Senhora. O crescimento foi absurdo. 40 vendedores é forte, né? É um time forte. Qual que era o ticket médio deles? O ticket médio era R$2.500. Não é tão barato para vender, né? Não é barato, e operação de call center, divisão em quartil, fazendo um processo de operação. E aí uma pessoa ali totalmente focada na mentoria, colocou essa mentoria, essa planilha como gatilho de comissão, atingiu o resultado, você aumenta uma porcentagem na comissão, começou a maquininha gerar processo,
a maquininha gerando resultado. Então, gente, é um ótimo insight. Acho que a gente conseguiu fazer um caminho, um passo a passo para essa construção, né, Tô Luiz? vendo aqui que no chat aqui o Rubão escreveu aqui o seguinte, ó. Cara, não dá para parar 1 hora a minha operação de vendas. Isso não faz sentido. O vendedor tem que estar na mesa vendendo ou na rua oferecendo serviço. E aí, Rafa? Isso é insight, Rubens. Olha O Rubão, tá? O Rubão. Rubão, forte abraço. E, ó, vê o podcast anterior, porque, inclusive, a gestão na área comercial do Sandro, ele também falou que sofreu com isso aí alguns anos atrás. E o que eu posso dizer sobre essa questão? Gente, se você quer ter um time de alta performance, você precisa afiar o seu machado. Você construiu o seu negócio sem adquirir conhecimento técnico do seu produto, conhecimento técnico de informação de mercado, e se transformou, às vezes, um empreendedor. E a área comercial, ela não tem como, gente. É rotina, é cair no piloto automático. Se você quer entregar um processo de alta performance ao seu time, é obrigação. Você precisa parar ele para entregar o resultado. Normalmente, quando a empresa está vendendo bem, ela realmente não quer parar uma hora, porque está vendendo bem. Só que se você não parar 1 hora do teu dia, meia hora do teu dia, para afiar o teu machado, essas vendas vão começar a ter umas oscilações e daqui a pouco você está vendendo muito menos do que você vendia e você não vai nem se ligar, vai contratar consultoria para saber o que fez. Agora, não tem coincidência. Se o seu time vende bem, você todo dia afia o machado, cara, você vai conseguir sustentar o resultado, né? E, Luiz, eu tenho um outro ponto que eu quero a sua visão, né? Porque eu também sei que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é muito difícil ter o time comprometido. Ah, mas poxa, às vezes é fácil falar isso, mas comprometimento e não vestir a camisa, que a gente mostrou uma atriz de Jackwell aí, e o cara não se compromete. Ninguém quer trabalhar hoje, ninguém quer vestir a camisa. Ninguém quer vestir a camisa. O que a gente faz para manter o time com uma boa cultura também? Tá. A primeira coisa que eu costumo conversar com dono de empresa, quando me falam isso, que é uma coisa recorrente, né? Putz, é difícil contratar, ninguém quer trabalhar, o cara vem aqui, trabalha de qualquer jeito, não sei o quê. E é um problema recorrente, e inclusive a gente também passa por isso aí, tá? É uma coisa que realmente rola, né? Mas a primeira coisa que eu convido você a pensar é o seguinte: no seu segmento, no seu setor, tá todo mundo ruim? Ou tem alguns que estão indo bem e só você que tá mal, né? Porque as pessoas querem estar em time que tá ganhando. É mais fácil você gerenciar e liderar um time que tá ganhando. Um time que tá empatando ou perdendo já é complicado. Aí junta isso com uma falta de por que estou aqui, com uma falta de propósito, você não vai ter ninguém vestindo a camisa, né? Uma coisa que eu aprendi: as pessoas vão trabalhar contigo e as pessoas vão se dedicar ao que você faz. Você precisa ativar 3 coisinhas: cabeça, coração e bolso. Ou seja, cabeça. Cara, primeira coisa, o primeiro passo que o Rafa deu, visão de futuro, onde essa empresa vai e o quanto ela vai crescer. Ele tem que enxergar o futuro dele, intelectual, dentro do business. O business pode estar mal hoje, mas existe uma visão de futuro no business. Existem notícias boas, existe uma rota boa, então o cara aposta. Coração. O ambiente precisa ser gostoso pro cara, né? Por isso que a gente sempre gostou, e até no momento a gente mudou essa rota e só se ferrou, viu? Porque a gente sempre gostou de contratar gente parecida com a gente. Nós somos da Zona Leste de São Paulo, então a gente contratava cara da Zona Leste, parecida com a gente, gostava das mesmas coisas. Sabe o que acontece? A amizade flui, o dia a dia, o café, os lugares que você visita, os lugares que você faz, as coisas que você fez na infância são parecidas. Então você vai conseguindo construir uma tribo, você vai conseguindo construir uma cultura de que você tem visão de longo prazo e você tem um ambiente formidável, né? Então, porra, depois que eu comecei a contratar muito almofadinha pro meu business só degringolou, viu? Aí agora nós estamos trazendo uns cachorros loucos de volta. Então é o seguinte, cara, cabeça, visão de futuro, coração,
tem que trazer gente que você vai sentar na mesa de bar, vai beber, vai conversar e vai dar risada, a pessoa que você levaria para ir para sua casa. E o bolso é o quê? Cara, não tem jeito. Tem que pagar o melhor possível que você puder pagar. Tem que pagar bem. Dá para concorrer com multinacionais? Talvez não. Mas também não dá para você pagar muito abaixo do que os outros. Mas, cara, se você não pode no fixo, vai no variável. Porque se o cara tá vendendo, tá comissionando bem, tá ganhando bem. Então, cara, se você tem essa visão de, putz, ninguém mais quer saber de trabalhar, ninguém tá aí pra nada, pensa nisso, pensa nessas coisas que eu te falei, cabeça, coração e bolso, porque se você cuidar bem disso, os caras vão querer trabalhar contigo. Perfeito. Perfeito, Luiz. Eu acho que você pegou nos pontos chaves que para a área, não sei se não só para a área comercial, né? Isso a gente pode levar para a empresa inteira. As pessoas em diversos segmentos, você tem a oportunidade de transformar, colocar até performance de comissão, de gatilho, por entrega de trabalho. E é assim, poxa, entregou tal trabalho, entregou tal resultado, trouxe mais questão financeira para dentro do negócio, e às vezes a questão financeira, vamos falar do que você falou da Jana, reduzir o custo, se você conseguir reduzir tanto por custo, bonifica. Então, tenta mexer com a questão financeira, bolso, resultado, vai trazer uma boa visão. Muito legal, viu? Então a gente falou aqui dos 3 passos para você reverter o jogo nesse sentido, a gente falou um pouco de matriz Jack Welch, a gente falou um pouquinho da planilha de feedback, contou umas histórias aqui de coisas que a gente aplicou, mas Rafa, para resumir, para condensar, dá o resumo aí para o dono de empresa, de pequena, média e grande empresa que está assistindo hoje a gente. Dá um resumo aí, dá um passo a passo do que ele pode. Hoje é quinta-feira, do que ele pode chegar amanhã, sexta-feira na empresa e começar a fazer. De imediato, vou deixar aqui o link na descrição. Preencha esse formulário para você ter acesso a essa planilha de feedback. E vou até gravar, primeira mão, eu vou gravar um vídeo, uma aula, ensinando a todas essas etapas de construção para essa planilha. E aí também disponibilizo essa aula aqui para vocês. Excelente. Vamos evoluir aí esse resultado. Então vamos lá. Visão de futuro. Passo 1. Passo 1. Preleção diária. Passo 2. Afiando o machado, quartits, lembra aí de divisão do time, entrega de resultado. E, por último, a planilha do batedor de meta para te ajudar aí de afiar o machado, entregando esse resultado. Então, gente, temos o caminho. Quer ter um time de alta performance? Segue passo 1, passo 2, passo 3. E eu me comprometo com vocês. E digo mais. Preencheu essa planilha, começou a entregar o resultado, volta aqui, me deixa nos comentários e eu quero, inclusive, vou convidar vocês a me seguir lá nas redes sociais, Peres_Valentim, e comenta comigo como que foi o avanço desse resultado. Muito legal. Eu quero o seu feedback aí do seu dia a dia, como você colocou na prática para vocês aí, batedores de meta. Dá até pra gente chamar uns donos de empresa aqui que aplicaram tudo aí, deram bem, mostrar os resultados aqui. Né? Legal. Vamos deixar o gatilho aí pros próximos. Tá. E, vamos pro encerramento então. Rafa, recadinhos do coração hoje tem ou não? Hoje vamos... Recadinho dos coração, gente, eu vou deixar para você, empreendedor, guerreiro de sucesso. Eu admiro o empreendedor brasileiro que está aqui sempre batalhando, que está sempre acreditando dentro do negócio, com todas as dificuldades. E o meu recadinho para você é meus parabéns. Você é sensacional. Então, empreendedor brasileiro, meu recadinho é para você. Andar, você que faz o país andar. Ano maravilhoso, pode ser transformador. E eu tenho todo respeito a você. Então, coisa linda, hein? Meu recadinho e você, Luizão. Recadinho do coração. Recadinho do coração? O meu recadinho do coração já vai ser diferente. Vou fazer o meu recadinho do coração pra grande matriarca da minha família, da família Cota, Dona Marita Cota. Aos 90 e cacetada anos da sua vida, pegou Covid, mas aquela paraense que tomou muito açaí e comeu muito cupuaçu, saiu ilesa, sintomas leves e a véia já tá
bem curada aí, batendo fácil aí em tudo. Legal? É isso aí. Fechou. Agora, para fechar, eu quero convidar vocês para a próxima quinta-feira, às 18h45, onde a gente vai falar um pouquinho aqui do seguinte tema: como aumentar os seguidores no Instagram da sua empresa de pessoas que vão comprar de você depois. Certo? Então eu vou dar aqui o mapa da mina, o passo a passo de como a gente faz nas empresas. Eu quero ser influencer, ter 100 mil seguidores. Não é para você a live. Agora você quer ter seguidores em potencial que podem comprar de você, que vão acompanhar o seu conteúdo e depois você vai poder fazer uma oferta de vendas para eles comprarem, é para você. Você não precisa ter muito seguidor. 10 mil seguidores. Se 10% comprar, são 1.000 clientes. Beleza? Então, pessoal, uma ótima noite. Até a próxima quinta e a gente fica por aqui. Um forte abraço, gente, que acompanha a gente nas redes sociais. Como o Luiz falou, estamos aqui toda quinta-feira às 18h45 entregando esse conteúdo de qualidade. E nas redes sociais, Pérez_Valentim. @LFelipeCota e @GumarcoOficial. É isso aí. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Valeu!